Olá, eu sou a Júlia Salles e sou responsável pelo sucesso do cliente aqui no Reportei. Eu vou te explicar todo o potencial da ferramenta e como ela pode te auxiliar no seu dia a dia. Nesse vídeo eu vou te falar sobre a customização do relatório. Eu vou te dar algumas dicas para você explorar ao máximo esse recurso da ferramenta que permite que você personalize os relatórios dos seus clientes. Então aqui eu vou abrir um relatório do Reportei para poder explicar para vocês quais são as possibilidades de customização do relatório, né? O que dá para vocês fazerem aqui com o relatório. Vocês conseguem ver que é possível excluir, né, esses boxes, alguma métrica, você consegue aqui alinhar, colocar em destaque alguma métrica que for mais interessante para você. Estou mostrando aqui já como exemplo, olha, estou aumentando aqui o box para poder mostrar para vocês. Então, eu consigo fazer isso. Eu consigo, quando for texto, eu consigo editar. Então, tem esse lapisinho, eu consigo editar. Vou dar um exemplo aqui, colocando agosto 20, por exemplo. Salvando, lembrar sempre de salvar. E eu consigo aqui inserir esses comentários, essas análises ao longo do relatório. Alguns clientes aqui do Reportei usam aqui esse recurso para trazer mais informações para o cliente, né? Então, você pode inserir aqui desde um planejamento inicial que você queira registrar aqui no início do relatório, por exemplo. Então, você consegue editar. Como ele é um editor de texto, você consegue mesmo fazer esses ajustes aqui, inserir da forma como você quiser, até se você tiver esse documento, esse planejamento, por exemplo, né, que eu coloquei aqui como exemplo, como uma imagem, você consegue inserir aqui essa imagem aqui, então, para complementar isso para o seu cliente, para ficar uma coisa completa no relatório, né, para você conseguir enviar num lugar só as informações para o seu cliente. E ao longo do relatório você consegue inserir essas análises. Então, você consegue fazer aqui a relação, por exemplo, explicar que teve um aumento de curtidas, porque teve uma ação que aconteceu X, teve um anúncio, um posicionamento, enfim, você consegue linkar e entregar para o seu cliente, explicando melhor essas métricas, explicando o que foi feito e mostrando os resultados aqui com o relatório. É muito importante lembrar sempre de salvar, sempre que alguma coisa for escrita aqui no relatório, né, nesse editor de texto. Então, lembrar sempre de salvar essas análises. Aqui eu não formei nada e você consegue, então, editar. Vou colocar aqui Facebook Insights, por exemplo, só para exemplificar aqui. Então, eu consigo fazer isso e modelando esse relatório de acordo com o que foi interessante para o meu cliente, para esse meu cliente. Consigo editar, consigo remover o que não foi importante, o que não foi interessante. Eu consigo inserir métricas. Eu tenho esse botão de adicionar métrica aqui, então vou colocar como exemplo. Vou adicionar essa métrica a todas as postagens no relatório, né? Então, para inserir uma métrica aqui desse campo de adicionar métrica, eu tenho que segurar, arrastar para o relatório, ela vai aparecer aquele pontilhado, eu solto e ela já carrega. Então, eu consigo fazer isso. Vou remover aqui as postagens em destaque para exemplificar. Nesse mesmo menu inferior aqui, né, de adicionar métrica, eu consigo ver na aba Outras o editor de texto. Então, eu consigo inserir comentários ao longo do relatório, onde eu quiser, para eu ir complementando esse relatório, para eu ir informando para o meu cliente aquele dado, explicando melhor alguma informação. Então, eu consigo fazer isso por aqui também. Um outro detalhe também que eu queria mostrar para vocês, uma dica, na verdade, né? Que alguns clientes do Reportei, eles usam aqui, bem no início do relatório, esse recurso aqui, né, de inserir essa análise inicial, para colocar um vídeo. Eles gravam um vídeo explicando o relatório, né? Eles usam essas extensões para gravar a tela. Eu vou indicar um que a gente usa aqui no Reportei, que é o Loom, mas você pode pesquisar aí também e usar o que for melhor para vocês. Então, você consegue gravar a tela explicando o relatório. Eles inserem aqui esse link, né, com esse vídeo aqui no início do relatório e enviam para o cliente. Então, o cliente consegue, ele recebe o relatório e consegue já, clicando naquele link, ver um vídeo com a explicação do que está ali naquele relatório, né? Então, às vezes já otimiza ainda mais o tempo, economiza uma reunião ali de explicação de relatório, e quando você for marcar uma reunião com o seu cliente,
você pode já fazer isso indo direto ao ponto, né? A explicação do relatório já foi feita naquele vídeo. Então, eu vou deixar isso como sugestão para vocês aqui no relatório. Vou explicar uma coisa, por que é importante sempre salvar a análise. Primeira coisa, para não perder o conteúdo que está ali. E a segunda coisa é que você, não salvando a análise, o relatório ele fica aqui editando. Então, ele não fica salvando automaticamente, porque tem alguma coisa sendo editada. E você não consegue, então, salvar o relatório como template. Então, por isso que é importante sempre lembrar de salvar as análises do relatório para que você não perca nenhum dado ali que foi adicionado. Uma outra forma de usar esse recurso, né, de adicionar análise, esse campo de editor de texto, é que você pode inserir, por exemplo, vou lá no final do relatório, você pode inserir, às vezes, algum dado que você alimente de outra forma. Então, por exemplo, você tem, às vezes, um Excel, uma tabela, onde você coloca ali algumas informações que estão externas a essas redes sociais, né? Ou que são redes que o Reportei não tem integração atualmente. Então, você consegue inserir aqui no relatório do Reportei usando esse campo de análise, usando esse campo de comentário, né? O editor de texto. Então, por exemplo, a gente não tem Twitter ainda. Então, vou colocar aqui Twitter. Eu vou destacar aqui o nome. E vou colocar aqui, você pode inserir aqui um print, uma imagem aqui do Twitter, né, que você quer inserir no relatório. E você pode, então, deixar esse relatório, né, enviar para o seu cliente em um lugar só todas as informações ali, né? Então, é mais uma forma de usar esse campo de análise aqui do Reportei, onde você consegue, então, complementar aí com até informações externas, né? Alguma tabela, um print de uma tabela, um print de uma outra rede, de um outro aplicativo que você use e que seja interessante incluir aqui para enviar para o seu cliente em um lugar só, né? Utilizando aqui o link do Reportei. Então, o que eu queria destacar também é a possibilidade de salvar como template. Então, depois que você fez essas modificações, que você inseriu aqui alguns comentários já em alguns pontos definidos, que você já alterou, colocou as métricas da forma como você quer, você já excluiu alguma métrica e deixou esse relatório, então, com a sua cara, né, personalizado ali para você, para o seu cliente. Então, você pode salvar esse relatório como template, se for interessante para você usar ele em outros momentos, né? Então, você não vai precisar mais gastar todo o tempo de ter todo o trabalho de editar esse relatório, você vai conseguir salvar ele como template. Vou colocar aqui, por exemplo, modelo relatório padrão. E vou conseguir, então, salvar esse template para toda vez que eu for gerar um novo relatório, eu não ter que ter todo o trabalho ali de excluir a métrica, de colocar do jeito que eu quero, então ele já vai salvar ali nesse contexto. Então, é uma forma de otimizar ainda mais o seu tempo, né? Você vai conseguir, então, entregar esse relatório para o seu cliente ainda mais rápido. Vou mostrar como que usa, então, um template que foi salvo, né? Quando você for gerar um novo relatório, no momento da geração desse relatório, vai aparecer aqui embaixo essa caixa aqui para você selecionar um dos templates. E é aqui nessa caixa que vai aparecer todos os templates que você já salvou. Então, o último template que eu salvei, olha, modelo relatório padrão, eu consigo selecionar aqui e vou gerar um relatório exatamente como eu salvei anteriormente, exatamente como um modelo, né? Então, eu vou gerar um aqui para vocês verem rapidamente. Vou gerar esse relatório aqui. Então, vocês vão ver que ele vai ter o mesmo formato, né? O mesmo modelo daquele que eu salvei antes, né? Então, aqui, assim que terminar de carregar, vocês vão ver, olha, que ele veio com o título que eu alterei aqui, esse comentário também. Então, facilita, você pode colocar ali um texto padrão e ir atualizando só de acordo com aquele período ali, aquele mês que você está gerando esse relatório.